sabemos que vencer profissionalmente exige dedicação, exige empenho, exige luta. Mas e quando vem o cansaço, o estresse, as pressões do dia a dia e o desafio de conciliar vida profissional e pessoal? Eu recebo nesta noite o empresário, coach executivo, escritor e palestrante Joel Trinidad. E na bancada, o diretor do Comitê de Jovens Empreendedores da Fiesp, mestre em administração pela GV, o economista Felipe Baeta. Eu digo também uma boa noite ao Paulo, que já diz que pode todo mundo escrever e mandar suas perguntas. É isso, Paulo? Com certeza, Dalcides, como sempre, né? Boa noite ao telespectador da Rede Vida que nos assiste mais uma vez. Como anda a sua relação com o trabalho? O trabalho é prazeroso para você? Mande a sua pergunta, tribuna@redevida.com.br, sempre com seu nome e a cidade de onde você nos escreve. Eu recebo nessa noite autoridade no assunto que vai nos ajudar também a fazer perguntas, Felipe Baeta. Felipe, seja bem-vindo ao Tribuna Independente. Boa noite, Dalcides, boa noite a todos. E eu tenho o Joel Trinidad, que inclusive nós estamos ouvindo uma canção que diz da sua nacionalidade, que nasceu em Sevilha. Joel, muito boa noite. Muito obrigado, Dalcides. Um prazer enorme estar aqui presente com você. Vamos falar da vida do dia a dia, vamos falar da vida do executivo. E eu já começo com a pergunta que me parece necessária. Qual que é o maior desafio do novo executivo? Essa expressão, inclusive, que você usa como título do seu livro. Novo executivo, qual que é o grande desafio? O grande desafio, Dalcides, eu acredito que seja o interesse principal em estar atualizado. Hoje em dia, acaba qualquer tipo de competitividade se o profissional realmente estiver engajado na carreira, tiver realmente um norte a seguir, né? Isso faz realmente um diferencial. E acredito que isso seja realmente o desafio do novo executivo, se manter antenado naquilo que é realmente importante. Você tem visto essa postura, esse modo de lidar com a nova realidade desafiadora? Você tem visto isso como assim, um padrão entre os executivos? Exato. Hoje, esse é um perfil até diferenciado. Né? Hoje existe os competitivos e os acomodados, né? Os acomodados são aqueles que estão acostumados ali, aquela vidinha ali previsível, né? Ele vai fazer uma faculdade da qual ele não precisa de uma pós-graduação de imediato, não precisa falar um segundo idioma, ele tem a total segurança de que ele já possui algum tempo dentro da empresa da qual ele já atua, né? Então, a partir do momento que ele percebe que as coisas são diferentes, ele começa a trabalhar nessa competitividade e melhoria de si mesmo. A gente já tem perguntas de telespectadores. Que bom que você, telespectador da Rede Vida, já está escrevendo para a gente. tribuna@redevida.com.br. Vamos à primeira pergunta dos nossos telespectadores. Paulo. Primeira que nos chega aqui é de Franca, São Paulo, é a Silvia Prado que nos manda a seguinte pergunta. O que posso fazer para tornar meu trabalho mais prazeroso? Silvia, eu acredito que, em primeiro lugar, você já tem a fórmula certa com essa sua pergunta, que é justamente o interesse em tornar o seu trabalho prazeroso, né? Eu acredito que numa área onde você trabalha com a qualidade e você se preocupa em ser posteriormente, ou no presente, ou no futuro ali, ou uma profissional competente, você vai estar trabalhando por essa satisfação. E hoje em dia pouca gente escolhe uma profissão apenas pelo dinheiro, mas por algo da qual ajude ela com que ela se desenvolva melhor e tenha orgulho do que faça. Eu vi o Felipe fazendo assim com a cabeça, certamente tem alguma pergunta. Tenho sim. Eu acho que essa questão do que o jovem, o novo executivo está atrás no ambiente de trabalho, que extrapola a questão do dinheiro e as questões mais objetivas do trabalho, eu acho que essa é uma variável extremamente importante e que move o novo executivo num negócio. E a minha pergunta é exatamente nessa linha. O que os novos executivos, os novos líderes estão em busca quando olham para um trabalho, quando olham para uma oportunidade de desenvolvimento de carreira, etc.? Olha, eu acredito que ele esteja buscando, antes de tudo, é satisfação profissional. Essa satisfação profissional tem que dar a ele condições em que ele possa exercer o papel dele como chefe, como líder da empresa, mas também alguém que formula os seus planos na parte pessoal, alguém que está ligado na sua vida familiar
junto com os seus entes queridos, quer seja ele como pai, como mãe, como filho, também dá a ele uma oportunidade de fazer novos amigos e manter esses amigos dentro da sua vida social. Desenvolva o lado afetivo, que é natural que cada um de nós procure desenvolver isso, né, porque é um apoio muito forte, e também sem esquecer o lado espiritual, da qual ele faz parte como ser humano. Eu estou entrevistando nessa noite Joel Trinidad, é autor do livro Mente Aberta e Coração Tranquilo, da editora Ideias e Letras. É lançamento esse livro, é isso? Exato, Dalcides. Para mim foi um prazer enorme, porque o livro foi lançado em junho do ano passado, no Brasil. Lançamos em julho o livro em Lisboa, e agora recentemente fizemos um lançamento especial na cidade do Rio de Janeiro. E o livro já está alcançando ali uma marca histórica aí de milhões de livros vendidos aí, e já estamos na segunda edição com apenas 6 meses de lançado. E você sabe que eu comecei a ler, não consegui mais parar, eu fui vendo que inclusive, às vezes até com bom humor, você vai colocando algumas coisas. Quando você fala, por exemplo, a comparação entre os gatos, que em geral os gatos têm 7 vidas, mas que os seres humanos também têm 6 vidas. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais a respeito disso. Claro. Essa história de ser humano ter 6 vidas. Pois é, né? Surpreendente. A gente cresce, na verdade, achando que a nossa vida é composta apenas de vida profissional e vida pessoal. E, na verdade, a gente se equivoca com isso. Porque nós realmente perdemos para o gato que tem 7 vidas, né? Ainda pode haver uma outra vida ali que a gente não tem ainda descoberto, mas, por enquanto, as 6 vidas é o que realmente nos move. Primeiro, você tem a sua vida pessoal, que é a vida que não cabe à opinião pública. Ela é só sua, né? Eu sempre digo que essa vida é composta de botas e o RG. O RG que diz exatamente quem você é e as botas que diz da onde você veio e para onde você vai. A segunda vida é a vida familiar, que é a primeira sociedade que a gente nasce, ela já está pronta, né? Que é pai, mãe, irmãos. Você nasce, ela já está te esperando essa vida especificamente. A terceira vida é a vida social, que é você e seus amigos, né? A primeira tribuna que a gente sai ali do conforto do lar e encontra já no condomínio. A quarta vida é a vida afetiva, que é realmente a vida familiar, a vida afetiva que a gente desenvolve ali com alguém que a gente determina que seja uma pessoa diferenciada das outras. A quinta vida é a última vida que se forma por haver uma necessidade de formação e especialização, que é a vida profissional. Né? Você pode ter começado a trabalhar desde os 14 anos, mas aos 14 anos você não é especialista de nada, né? Você carece de uma especialização, isso vai acontecer entre os seus 22, 25 anos, ali você está terminando a faculdade. E por último, é a sexta vida, que eu chamo que é uma vida facultativa, porque você determina a quantidade de importância dela, é a vida espiritual. Né? Muitas pessoas deixam para a igreja uma vez ao mês, outras resolvem ir à igreja uma vez ao ano. Né? Então, a importância dessas 6 vidas é que nos mantém equilibrados. A sensação que eu tenho é que a felicidade, que é um dos pontos que você trabalha ao longo de todo o livro, ela muitas vezes está comprometida com tanta pressão que a gente vive. Essa pressão toda no dia a dia, essa correria do dia a dia, não tem roubado um pouco o prazer no trabalho, na vida empresarial? Tem, eu sei dizer, a pressão do dia a dia é realmente inevitável. Os prazos são cada vez mais curtos, os objetivos estão cada mês inalcançáveis. O desafio do executivo em equilibrar a administração entre vida pessoal e vida familiar, de um modo geral, está realmente difícil. Hoje você percebe que os executivos estão sofrendo cada dia mais as pressões, as famílias estão nascendo meio que desestruturadas, os filhos já são obrigados a ter que tomar uma decisão muito cedo por causa da ausência dos pais no dia a dia. Então essa pressão é realmente existente. Mas se você não trabalha com educação e essa educação precisa partir de casa o tempo todo, você vai passar a vida inteira achando que a sua vida é como se fosse uma toalha de mesa que você coloca os utensílios do almoço, os utensílios do café da manhã e do jantar, você pega as 4 pontas, enrola e joga nas costas e passa a vida inteira lamentando por que é tão infeliz. Né? Então, quando a gente aprende a descobrir que a nossa vida e a nossa felicidade depende da equalização dessas vidas, a gente começa a entender que a felicidade é algo possível. Felipe. Eu percebi que ficou claro
que, primeiro, existe uma complexidade enorme no equilíbrio dessas 6 vidas que você comentou. Por outro lado, a gente vê, claro, que numa vida profissional, você tem aí uma grande parte do seu dia dentro do ambiente de trabalho. Então, como que está a resposta do mercado de trabalho, das corporações, para esse equilíbrio dessas outras frentes? A gente falou de afetiva, inclusive espiritual. Como que o mercado de trabalho responde a essa complexidade, que é, sob a sua teoria, um delimitador aí do sucesso desse novo executivo? Exato. Como se fala realmente no lado corporativo, é uma vida fria, né? É como se não houvesse vida atrás daquele executivo que toma decisões. Tudo vem uma questão realmente de educação. A educação parte do princípio, diz assim mesmo, eu trabalho até às 18 horas. Após 18 horas, começa meus planos pessoais, onde eu vou começar uma outra faculdade, ou começo a minha vida familiar, da qual o meu filho, a minha esposa carecem da minha atenção, a questão da sociabilização por trás da vida social e a questão também da espiritualidade que tem que estar acompanhando e ele nos dá o equilíbrio que a gente realmente precisa, né? Nenhuma pessoa consegue administrar tudo isso e ser feliz ao mesmo tempo, se não olhar para trás e perceber que nós somos um trem em movimento e que cada trem possui o seu vagão e que possui os trilhos certos e as rodas certas. Você precisa trabalhar no equilíbrio disso, porque do contrário você vai se tornar uma pessoa muito promissora no lado pessoa jurídica, mas uma pessoa muito triste no lado pessoa física. O Frederico Corsa, aqui de São Paulo, ele pergunta sobre os chefes. Ele acha que muitos chefes não estimulam os seus colaboradores. Olha, infelizmente isso acontece, mas por um outro lado, não é papel muito do chefe com relação a essa preocupação. Essa preocupação dele tem que ser dinâmica, ele dá um desafio e tornar com que aquele profissional consiga alcançar os seus planos, afinal de contas, ele não pode privilegiar um ou outro membro da equipe. Ele precisa realmente tornar vivo a necessidade de cada profissional individualmente conseguir alcançar a sua qualidade ali específica. Então é natural que hoje em dia o chefe, que é o intermediador entre a liderança superior e os seus liderados, ele consiga trabalhar ali na questão da equalização no desenvolvimento do desafio da sua equipe. Mas individualmente é o profissional que vai conseguir chamar mais a atenção dele. Chefe pode ser amigo? Sabe aquela história assim, o chefe ele é bastante amigo. Chefe é amigo ou não é amigo? Olha, você diz, é uma relação muito arriscada. Né? O ideal é que a gente realmente entenda que profissionalmente nós tenhamos um mentor, um tutor que nos ajude a trilhar os nossos passos. Afinal de contas, no futuro, é em quem a gente vai se espelhar quando tiver que tomar uma decisão. E fica difícil quando você alia uma certa amizade a um chefe, da qual você também relaxa como profissional. Você acha que não vai ser punido, você acha que vai ser tolerado, você acha que vai ser realmente compreendido e muitas vezes o seu desafio está em você ser o melhor e não imaginar que o seu chefe irá privilegiá-lo de alguma coisa.